estavam entendendo a situação. E elas estavam preocupadas em serem agressivas comigo. Aí comentei com elas que era um espaço formal, que não permitia que eu usasse o nome social e tal, mas que obviamente elas poderiam me chamar. Daí eu fui comentar com a coordenação, até para elogiar, né? Daí a coordenação teve uma atitude meio estranha, né? Falou que eu tinha feito errado, que eu estava induzindo as crianças. Eu até brinquei, falei, não vi nenhuma menina em processo de transição, tá? Estão todas muito bem ali. Daí ela, não, porque eu posso colocar um processo de assédio sexual em você. Daí quando ela começou a falar mais besteira, eu levantei a voz e falei, se colocar um processo de assédio sexual, eu coloco um de calúnia. Você vai ter que provar que isso aconteceu. É claro que é um impacto para eles. Eu nunca tive nenhum professor FTM e nenhuma professora transexual. Se tive professores gays ou lésbicos, nenhum era assumido. Então é legal que eles saibam, né? E se eles vieram questionar, porque eles precisam dessa informação, né? Como eles podem ter colegas. Então já é bom que eles saibam, né? Eu sempre fui uma criança, me taxaram de autista, né? E na verdade o autismo é só para meninos biológicos, né? Já era uma forma de me caracterizarem como menino. Porque eu sempre fui muito distante das minhas colegas, dos meus colegas. Eu estudava muito, assim, eu sempre estudei, sempre fui primeiro aluno, mas eu sempre ficava longe das pessoas, porque eu não conseguia fazer o que as pessoas queriam, porque o mundo é muito dividido em feminino e masculino, né? E isso é imposto para a criança desde pequena, né? E eu fui para a escola com 1 ano e 7 meses. Então, muito jovem, já vinha com aquela coisa, vamos ter dar boneca. Eu não queria boneca, eu queria os carrinhos, eu queria bola. Pelo menos até a minha adolescência, era muito claro. Eu era menina e as pessoas que eram idiotas não estavam enxergando aquilo. Eu lembro quando eu era criança, assim, logo que minha mãe morreu, começou uma tortura psicológica, assim, tipo, não, você tem que deixar o cabelo crescer. Daí eu colava chicletes para forçar as pessoas a cortar, assim, tipo. Acabaram descobrindo que ela se suicidou, né? E daí foi bastante terrível, assim, porque minha mãe, apesar de tudo, apesar de ela nunca ter tido uma conversa comigo, ela era uma grande protetora, assim. Daí quando ela morreu, sumiu a proteção, né? Não tinha mais. E ao mesmo tempo, a cobrança era muito grande por cima de mim, né? Tipo, sua mãe morreu de desgosto, foi você que matou sua mãe, assim. E quando você tem 13 anos, é muito difícil aguentar isso. Acho que um mês depois veio minha tia, veio me questionar se eu gostava de mulheres e tal. Eu lembro até hoje, assim, foi muito engraçado. Porque eu olhei pra ela e falei, não gosto dela. Deu aquela aliviada, né? Eu falei, não, eu gosto de uma menina do colégio. Pra mim, a resposta era essa. Eu era menina, eu gostava de uma menina. Não gostava de mulheres. Eu gostava de uma menina só. Daí me levaram para um psiquiatra. Ele tentou me internar e tal. Me encheu de remédio, praticamente me dopava, né? Mas nada disso funcionava, assim, né? Sabe? Cada vez que eu saía do consultório, minha avó voltava comigo de táxi, assim, ela pegando minha cabeça e batendo, assim, para ver se batendo no vidro, assim, para ver se eu chacoalhava alguma coisa e dava certo o que ela queria, assim. Daí até que minha avó ficou doente, daí minha tia me pôs para fora de casa, daí eu fui para casa do meu pai. Daí meu pai, um mês depois, me colocou para fora de casa, também daí eu fiquei na rua, né? Daí é um período muito, muito escuro mesmo da minha vida, assim, tanto que eu não consigo lembrar de muita coisa, assim. Uma, porque eu vivia constantemente drogado, assim, constantemente. E outra, porque eram coisas muito horríveis mesmo. Claro que com a ajuda de muita gente, mas principalmente com uma determinação. Eu consegui, aos 17 anos, estar na rua, me drogando, vivendo situações muito horríveis. E aos 23 anos eu estava formado, né? Então, tipo, eu consegui, em um espaço muito pequeno, mudar drasticamente a minha vida, né? Um fator que foi muito importante para mim, eu acho que foi a minha educação mesmo, assim. Desde criança, assim, como eu fui para a escola muito cedo, então minha mãe sempre colocou na minha cabeça, era uma meta dela, de que é fundamental as pessoas estudarem, assim, né? Ela sempre falava que a única coisa que nunca vão poder tirar é o estudo. Então por isso que ela tinha 2 empregos para me dar uma escola boa e tal. Então, eu acho assim, que foi muito essa questão assim, de cultura mesmo, de um dia olhar e ver, não, olha o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Tipo, eu posso ir adiante, assim, né? Eu não tinha a menor ideia de que existisse transexuais masculinos, né? Então, como eu tinha o desejo sexual por mulheres, né, sexual e afetivo, eu achava então que eu era lésbico. Mas ainda assim eu achava que eu era mais ou menos assim, uma lésbica ET, assim. Eu só fui descobrir que eu podia ser transexual
com 31 anos, no meu aniversário de 31 anos, que teve um evento aqui na Federal mesmo, na época eu não estudava na Federal, que falava sobre transexualidade, eram vídeos que eram apresentados. Daí eu comecei a ler muito e tal, como eu já tinha ideia de fazer ciências sociais, porque eu achava muito legal e tal, comecei a ler muitos textos de antropologia, de sociologia, que falam de gênero mesmo. Daí entrei em sites e tal, daí que eu comecei a ver que existe, que tem uma transformação legal e tal. Daí que eu comecei um processo assim, que eu chamo de autoanálise, assim, porque eu fiquei 3 anos analisando para ver se eu achava que eu estava dentro daquele grupo mesmo, até tomando coragem, né? Porque quando você olha, vê um caminho desse tamanho, né? Você vê que tem que passar por inúmeras cirurgias, que vai ser hiper difícil você conseguir uma mudança de nome e tal. Você vê que é super complicado. Daí, tipo, eu fui engatando aos poucos, né? Daí, ano passado, eu comecei o tratamento psicológico, que é exigido para você conseguir o laudo. E esse ano que eu comecei com a hormonioterapia, né? Não é todo mundo que tem o mesmo tipo de história e consegue pegar as suas experiências ruins e transformar elas, né? Eu acho que muita gente pode ter essa certeza, mas os obstáculos são tão grandes que as pessoas acabam desistindo, né? E daí não é à toa que a gente vê as estatísticas, que a gente vê que a comunidade LGBT é em potencial, aumenta os números de suicídios, tem problemas de depressão, de transtorno bipolar, vivem vidas, muitas vezes vidas de mentira, né? Muita gente casa só para esconder de si mesmo, né? Acaba vivendo uma vida triste, né? Porque você vive com menos obstáculos, mas você não é você. Eu não vejo os gays, por exemplo, os gays masculinos, pouquíssimos femininos, digamos assim, né, as lésbicas, andando de mão dada nas ruas. Eu não vejo as pessoas namorando nas praças, indo aos cinemas juntos. Eu não vejo as pessoas se beijarem. E aqui eu não estou falando de expor a sua intimidade sexual. Não é nada disso. Eu estou falando de fazer exatamente o que qualquer casal heterossexual faria, que é namorar. Eu acho tão lindo, às vezes eu estou num ponto de ônibus, vejo o casalzinho heterossexual assim, de mãos dadas, fazendo um carinho, às vezes dá um beijo e tal. Eu acho isso muito bonito, só que eu absolutamente não vejo nenhum casal homossexual fazer isso. E eu desconfio que muitas vezes não é simplesmente porque a sociedade, o risco que eles correm, porque o risco que eles correm hoje em dia, eu acho que é muito menor. Eu acho que muitas vezes isso não acontece pelo medo internalizado que as pessoas ainda têm. Os fantasmas que a gente pensa. Então, a pessoa não quer correr risco nenhum. A pessoa não quer correr risco nenhum de andar de mãos dadas com o namorado. E aí eu digo assim, gente, tudo no mundo só muda se chegar um momento em que alguém correr risco, em que alguém abrir alguma janela e alguma porta para as pessoas começarem a transitar. Essa semana nós tivemos a honra de ter o nosso presidente da conferência anunciando a primeira conferência paranaense LGBT na escola de governo do governador Roberto Requião. Dr. Nizam é o secretário especial para assuntos estratégicos do Estado do Paraná, esteve lá e anunciou para todos os secretários de Estado e para o governador que estava lá presente. Eu já convido o Dr. Nizam, que fará o pronunciamento e a palestra magna desta conferência. Dr. Nizam Pereira. Quando se discute a situação de LGBT, como estamos fazendo hoje, eu acho que antes de ser fotógrafa, eu sou cidadã. A fotografia, ela é muito pedagógica na formação do olhar que se tem sobre determinado grupo. Mas eu vivi em um grupo, incluindo meus pais, que sempre o discurso foi o da igualdade. O discurso foi de um Brasil para todos, né? E eu espero que eu passe isso para meus filhos também, que o Brasil tem que ser para todos, e não só de uns. Nos lugares mais pobres do Brasil, que eu fotografo populações tradicionais, a luta é sempre a mesma, pela sobrevivência, mas pela dignidade também. Para mim, minha câmera tem que ser a arma que eu tenho de denunciar. E eu acredito que ela tem que ser o meu instrumento de cidadania. Os meus mais queridos amigos, meus amigos da vida inteira, são todos homossexuais. Eu sei que eu perdi umas poucas, mas faz muitos anos que eu fotografo a parada gay.
Sempre que eu vou fotografar eles, eu gosto de pôr eles com a cabeça erguida, assim, sabe? Sempre fotografo um pouco mais de baixo para cima. O que eu acho fabuloso, assim, é a forma do como a conquista que essa parada já trouxe para aqueles que, de forma direta ou indireta, pertencem ao universo GLBT. Você já prestou atenção que depois da parada gay, o quanto de pessoas que se assumiram entre tanto masculino como feminino. Sempre que eu vejo, assim, cada vez mais você vê de uma forma natural os homossexuais assumindo ali de forma aberta, especialmente as meninas, de uma forma aberta, e eu digo que isso é conquista da parada. Eu me encontrei comigo mesmo quando eu comecei a tomar meu hormônio, quando eu, né, eu sou eu, pra mim, de repente, né, porque é ótimo você andar de cabeça erguida, você, não importa se alguém sai num bar, você passa na frente de um bar e aponta, olha lá, aquilo, mais aquilo, não importa, você tá de bem com você mesmo, você tá respirando livre. Eu achei melhor vir me aceitar, e eu me aceitando, eu acho que as pessoas iam acabar aceitando. E foi o que aconteceu. Se eu tiver que dar alguma mensagem para as pessoas, é isso. Gente, colham isso. Não é de um dia para o outro. Façam as suas revoluções nas suas vidas. Cada um com o seu tempo, cada um com a sua velocidade, cada um com o seu jeito, com a sua história, mas façam. Porque no momento em que você abre a mão disso, você morre. E eu acho assim que eu não quero, como diz o poeta, eu não quero quando eu morrer, eu não quero que nasçam, acho que foi Drummond que disse isso, eu não quero que no meu túmulo nasçam flores amarelas e medrosas. Eu não quero. Então, assim, façam a sua revolução para que um dia as pessoas lembrem de você como uma pessoa que tentou mudar o mundo do jeito que você podia. Tentou fazer as pessoas mais felizes do jeito que você podia. Tentou contagiar as pessoas com a tua felicidade do jeito que você podia. É essa a mensagem que eu deixo para as pessoas. A sociedade que ganha com a exclusão de qualquer cidadão seu? O que uma sociedade tem a ganhar com a exclusão de qualquer cidadão seu? Então eu acho que são pessoas que contribuem no seu cotidiano, contribuem na sua luta para os avanços dessa sociedade. Essas pessoas que hoje estão aqui estão abrindo esses caminhos, né? Então vamos ter uma sociedade mais feliz e devemos a eles.